Foca no quadro. Foca no quadro. Fala focado, foca comigo hoje aqui nessa aula, né, nesse início de um curso muito importante, que é o curso de reações orgânicas, né? As reações orgânicas é um assunto que é comum em qualquer vestibular, né? No Enem, antigamente não caía isso, hoje é comum aparecer questões de reações orgânicas no Enem, nas segundas fases de FUVEST, de Unicamp, da Unital, tem aparecido as reações orgânicas. Então é um assunto assim amplo, né? E eu quero fazer um curso bem bacana para vocês, para que você entenda as principais reações, te dar algumas dicas, mesmo que você não lembre algum tipo de reação, vou te dar algumas dicas para você, né, arriscar ali, tentar acertar a questão, porque realmente são muitas reações, né, e é difícil assim guardar todas, mas a gente vai trabalhar com as principais, as mais comuns. Eu tenho certeza que você vai gostar desse curso, tá bom? Porque eu vou te dar aí, passar pelas principais e vou te dar essas dicas aí para que você consiga entender os princípios. Quando vem um exemplo, a FUVEST gosta de dar um exemplo de reação para que você possa olhar, interpretar e fazer parecido, né? Tá bom? Então vai ser um curso bem bacana, a gente tem uma caminhada aí dentro dessas reações orgânicas, tá? Aqui, reação orgânica parece ser uma coisa mágica, né? Porque tem inúmeras reações, porque existem milhares e milhões de compostos orgânicos. Então o cara coloca, por exemplo, uma maçã e uma banana dentro do reator e sai uma coxinha, sai um espetinho de carne maravilhoso, né? Então parece que é uma coisa mágica você colocar dois reagentes lá e sair coisas que você nem imaginaria, né, que vão sair. E aí assim, as reações ela tem que ter certas condições também, né? São os mecanismos, são as substâncias que auxiliam a que uma reação ocorra. Então você precisa de temperatura, você precisa de catalisador. Então, assim, cada reação tem as suas características, né, específicas, e às vezes o que fica um pouco difícil é saber o meio, né? Dependendo do meio que está o reagente, a temperatura ou o tipo de catalisador, a reação é um pouco diferente, né? Então isso às vezes complica um pouco, mas nada assim absurdo. Dentro das reações mais comuns e normais a gente consegue entender e vai conseguir fazer aí, tá certo? Então a gente vai estudar esses passes de mágicas aí que são essas reações orgânicas. Existem inúmeras reações, né? Tem livros aí enormes de reações orgânicas e assim, basicamente, as reações se dividem em substituição, reações de adição, reações de eliminação e de oxidação, né? Aqui tem trocas internas, você pode rearranjo de átomos, né? Dentro dessa ideia aqui. Então, os átomos vão se rearranjar dentro de um processo, a gente vai adicionar alguém, a gente vai tirar alguém. Envolve essa ideia de substituição, adição, eliminação e oxidação, tá? Então, a gente vai passar por esses processos. Aqui dentro a gente vai falar sobre esterificação, que é uma reação muito famosa aí. A gente vai falar da saponificação, a transesterificação, são reações que aparecem nos vestibulares, tá bom? Mas nessa introdução eu quero te dar uma ideia das rupturas de ligações. Toda reação orgânica, a gente tem um mecanismo, né? Estudar os mecanismos é algo complexo. A gente até pensa aqui no Foca no Quadro em gravar aí um curso de mecanismos, né? Não é tão comum aparecer, não é comum realmente aparecer o mecanismo da reação, mas é interessante a gente enxergar o que acontece no processo todo para você entender como se completa uma reação. Então existe todo o mecanismo. Então tem reações aqui que eu não vou falar do mecanismo, mas eu vou falar do produto final obtido, é o que a maioria dos vestibulares vão pedir para vocês, tá? Ó, que produto foi obtido nessa oxidação, ok? Então existem esses mecanismos, depende do reagente, como ele vai auxiliar, reagente não, depende do catalisador, como que ele vai auxiliar o meio para que tudo aconteça, tudo isso. Bom, mas eu queria trabalhar nessa introdução algumas nomenclaturas que vão aparecer para que você, quando o cara falar, você entenda. Então,
Tem que ter, gente, aqui rupturas de ligações, é uma reação química, né? Dois aqui, vão juntar, vai haver uma troca, vai haver uma substituição. Para isso tem que ter as rupturas, as ligações têm que ser quebradas, aqui ligações vão ser quebradas e ligações vão ser formadas, certo? Elas se rompem e elas se formam. É mesmo aquela ideia a gente teve uma aula de termoquímica que a gente estuda a energia de ligação, você dá energia para quebrar uma ligação, depois ela vai formar, vai liberar essa energia. Mais ou menos essa ideia. Bom, nós temos a chamada cisão. Então, vamos ver essas rupturas aí. A cisão homolítica pode ser chamada também de homólise, tá? Homólise ou homolítica o nome está dizendo, ela é homogênea, ela é igual. Então, é uma cisão igual do reagente. Beleza? Então, homólise ou cisão homolítica. Quando o cara falar para você assim, ó, numa homólise, né? Vamos escrever aqui para você, ó, numa homólise, então você sabe que é homogênea essa quebra aqui, tá, gente? Se é homogênea, ó, eu tenho uma ligação covalente aqui, eu tenho dois reagentes A e B, tá certo? Se a cisão é homogênea, ela vai acontecer por igual, ó. Ela vai acontecer aqui no meio. Tem que ter algumas condições para essa quebra, claro, né? Mas a cisão vai acontecer bem no meio. Cada um vai ficar com um elétron, certo? Não? É uma cisão igual, homogênea. Isso vai gerar, gente, os famosos radicais livres. Não são muitas reações que são por homólise. A outra cisão é a mais comum, tá? Homólise não é tão comum, mas aqui eu tenho que ter aquecimento, tem que ter, né, umas certas condições, luminosidade, para que a reação ocorra, tá? Então, é a cisão homolítica. É a homólise, se falar, vai gerar radicais livres, o radical está instável, né? E ele precisa reagir com alguém, precisa grudar em alguém para adquirir a estabilidade. Então é um tipo de cisão, tá bom? Se falar lá numa homólise, numa cisão homolítica, você já entendeu o que é homogêneo. Aí eu tenho, lógico, a cisão heterolítica, que é a famosa, o que vai ser, gente? É a famosa heterólise, certo ou não? Aqui a heterólise, tá? Heterólise. Aí, o nome está dizendo, ela é heterogênea, ela é desigual. A gente está mais acostumada com essas aí, né? Lembra na ionização de um ácido, dissociação de iônicos, né? A gente está acostumado com cátion e ânion, né? Então aqui, ó, você tem A e B, uma ligação covalente. A cisão ocorrer aqui, ó, né? Por exemplo, a gente vai arrancar aqui o A vai ficar positivo, ele vai gerar um cátion, e o B vai ficar negativo, ele vai gerar um ânion. Na verdade, eu gerei íons, né? Então aqui eu tenho uma cisão heterolítica desigual, vai gerar cátion e ânion. Essa é a mais comum, essa que a gente está mais acostumada, porque aqui vai envolver a questão de eletronegatividade, por exemplo, né? O elemento mais eletronegativo, ele puxa elétron para ele, né? Então essa cisão é mais comum, ela é mais fácil de acontecer do que a homólise, né? A heterólise é mais fácil do que a homólise, que precisa de umas condições maiores para acontecer, tá bom? Então essa seria a heterólise, cisão heterolítica, e você vai gerar íons, positivo e negativo. Aqui a gente gera radicais livres. Outra nomenclatura. O que é um reagente nucleófilo e o que é um reagente eletrófilo? Tá? O reagente nucleófilo é o reagente que tem afinidade por carga positiva. Então veja bem, se ele tem afinidade por carga positiva, ele é negativo. Então, se a gente pegar aqui, ó, nós temos um cátion e um ânion, positivo e negativo. Eu queria te dar uma dica do seguinte, o núcleo do átomo, quem se lembra, o núcleo é positivo, né? Todo núcleo é positivo. Então, aqui é ao contrário, né, gente? O reagente nucleófilo, ele tem afinidade por carga positiva. Então, ele vai ser negativo. Na química tem muita coisa que é o contrário, né? Tudo bem? Mas é o seguinte, o cara perdeu, fica positivo, o cara ganhou, fica negativo, não é isso? Tá, reagente nucleófilo. O núcleo é positivo, isso tem que lembrar. Então, se o núcleo é positivo, o reagente nucleófilo tem afinidade por carga positiva, certo? Muito bem. Então, se o cara tem afinidade por carga positiva, ele é negativo, ele tem elétron sobrando, ele tem, na verdade, par de elétron para oferecer para alguém. Esse conceito é teorias modernas dos ácidos e base, é a famosa teoria do Lewis,
tá? A teoria do Lewis vai dizer o seguinte: quem tem um par de elétrons para ceder se comporta como uma base. Quem pode receber um par de elétrons se comporta como ácido. Então, exemplo, lá na teoria desse cara aqui, o H+, né, para nós, na teoria de Arrhenius, ele é um ácido, na teoria do Lewis também, de maneira geral, tá? Porque ele está sem nada. Se ele pode receber um par de elétrons, ele se comporta como um ácido. Quem pode ceder um par de elétrons, uma ligação dativa, certo ou não? Ele se comporta como base. Então, como esses caras são negativos, eles estão com bastante elétrons, eles podem ceder. Se ele pode ceder, são as famosas bases de Lewis. Certo? Outra coisa, reagente nucleófilo. O núcleo é positivo, então o cara que tem afinidade por positivo. Ou ele tem afinidade para você tentar guardar, tá bom? Uma brincadeirinha aí. Mas se ele é positivo, deixa eu colocar aqui de outra cor, peraí. Ele tem afinidade por alguém que esteja nu. Foi boa essa ou não? O reagente nucleófilo, ele tem afinidade por carga positiva. Ele tem par para ceder. Então, ele vai ter afinidade por alguém que esteja nu. Está sem elétrons. Foi boa essa, né? Pensei nisso aí, achei legal. Tá? Reagente nucleófilo, ele tem afinidade por alguém que esteja nu, alguém que está sem elétrons. Essa é a ideia, tá? Então, falou, um reagente nucleófilo é o cara que tem bastante elétrons e vai ceder para alguém. Beleza? Então, existem muitos processos que são por ataques nucleófilos. O cara que tem bastante elétron e vai atacar um outro, tá? Bom, ao contrário, a gente tem um reagente eletrófilo, né? Então, o nome está dizendo, é afinidade por carga negativa. O nome está dizendo, elétron, quem se lembra, elétron tem carga o quê? Negativa. Então, é ao contrário, o reagente eletrófilo tem afinidade por quem tem carga negativa. Então, ele vai ser o quê? Positivo. Aí, ele é o ácido de Lewis. Certo ou não? Ele é o reagente eletrófilo, ele vai ter afinidade por carga negativa, então ele é positivo, ele está nu. Aqui é o contrário de cima, ele está nu e vai precisar de alguém para completá-lo, tá certo? Então, gente, essa é a ideia das nomenclaturas que podem aparecer aqui, tá? A gente tem vários mecanismos, nucleófilos, eletrófilos, a maioria nucleófilo aí, né? Mas é assim, reagente nucleófilo, então, para encerrar, tem afinidade por carga positiva, ele vai ser negativo, base de Lewis. Reagente eletrófilo, ele tem afinidade por carga negativa, então ele vai ser positivo, ele é um ácido de Lewis. Tudo bem? Então, essa aqui eu queria dar essa introdução para você entender essas nomenclaturas que podem aparecer nos exercícios, tá certo? Então, na sequência agora, a gente começa a estudar as reações, a gente vai começar estudando as reações de substituição, beleza? Tamo junto!